você. Estamos de volta a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, trazendo, como sempre, um subsídio para te ajudar a esclarecer o tema que nós tratamos aqui no domingo, na aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece às 8h30 da manhã, todos os domingos, na nossa sede, Rua Natamujari, número 297. Se você mora em Araguari, você está convidado a participar conosco. Se não, pode acompanhar pelo nosso canal ADIC ao vivo, que nós vamos sempre estar publicando essas aulas para que você possa ter aí a palavra de Deus no conforto do teu lar, da tua casa. Muito bom saber que você está aí acompanhando a nossa programação, está dando esse apoio para que possamos sempre continuar levando a palavra de Deus a quem queira e a quem quer um aprofundamento maior com Cristo. Estou com o pastor João Paulo, mais uma vez, lição de número 10, pastor João Paulo? Paz do Senhor, pastor Bois, paz do Senhor, nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Nós vamos falar então neste dia sobre um assunto muito importante, que está presente na vida de todos os brasileiros, independente da idade, independente do credo religioso, que é sobre o orçamento, sobre a vida financeira. E o título da nossa lição é Ética Cristã e Vida Financeira. Exatamente. E alguns dados impressionam, principalmente falando de Brasil. Eu estava preparando a lição, 25% das famílias brasileiras se encontram endividadas. É um número muito expressivo, porque quando se fala em orçamento familiar, quando se fala em endividamento, isso aí é uma coisa que tira o sono de muita gente, muitas pessoas ficam... Além de tirar o sono, provavelmente, em algumas circunstâncias, pode trazer desavença no lar, brigas entre o casal e pode também envolver, certamente, toda a família. Talvez, no caso mais extremo, as dívidas e o endividamento possa causar até mesmo a separação, isso, o rompimento dos laços matrimoniais por conta de situações que, se pensadas anteriormente, poderiam ter sido controladas. E é isso que nós vamos também ver neste dia, à luz dessa lição. Exatamente. Então, não saia daí, acompanhe até o final, porque realmente o tema de hoje é muito interessante, vai ser muito útil para a sua vida à parte. Lição de número 10, Ética Cristã e Vida Financeira. O autor baseia o textual em Isaías 55, parte 55:2, diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E verdade prática diz: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da sua família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Então, aqui nós estamos vendo que o autor usa o texto bíblico de Isaías para direcionar como nós devemos gastar o nosso dinheiro. Aí você pergunta, a Bíblia, ela fala da maneira de gastar o dinheiro? Sim. Está falando que você não pode gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. O dinheiro é só para alimentação? Não é isso. Nós vamos ver na lição quais são os objetivos a serem atingidos e a maneira responsável que nós devemos lidar com o dinheiro. O objetivo geral é mostrar a importância de o crente administrar bem as suas finanças, e os objetivos específicos são os próprios 3 tópicos da lição: apresentar uma teologia para a vida financeira, compreender a importância de se fazer uso de meios honestos para ganhar dinheiro e discutir a forma correta de se empregar o dinheiro. Amém. Tanto a forma de ganhar dinheiro como a forma de se gastar, a Bíblia tem uma resposta, e é isso que nós vamos buscar trazer aqui para a honra e glória do Senhor. Na introdução, pastor João Paulo, o autor já coloca que Deus, ele é a fonte de toda a riqueza. Ele vai colocando essa expressão baseado em Ageu 2:8, e que o ser humano, só através de Deus, ele vai ter essa riqueza que ele fala, não é ser rico, mas é simplesmente não ter a falta de nada e nem ser levado pela ganância de atingir essa riqueza que muitos correm atrás, e o próprio provérbio Salomão vai falar que é correr atrás do vento. Nós vamos falar mais isso nessa lição. Mas o importante é que ele coloca que essa questão financeira, ela pode ter também um embasamento teológico. De que maneira nós vamos traçar essa teologia
financeira, que já é o tópico 1. Esse é o tópico número 1 da nossa lição, que fala sobre uma teologia para a vida financeira. Então, em muitos lugares da Bíblia, ela fala sobre essa questão do relacionamento correto com o dinheiro. Um dos textos mais conhecidos, que nós podemos mencionar inicialmente, fora outros que nós vamos ver, foi escrito por Paulo, endereçado a Timóteo, seu filho na fé, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, e os versículos 9 e o versículo também de número 10. Que Paulo fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é a primeira argumentação de Paulo. Então, ao passo que muitas pessoas, por um lado, muitas pessoas pensam que o dinheiro em si é um mal, nós queremos falar que, à luz da Bíblia, o dinheiro em si não é maléfico, né? O dinheiro não é diabólico, o dinheiro não é algo que foi inventado por pessoas que são inimigas de Deus. O dinheiro é algo necessário para as nossas vidas. Nós estamos aqui por causa do dinheiro também, os recursos que nós estamos utilizando aqui, os recursos tecnológicos, a própria estrutura da igreja, e tudo aquilo que nós temos usado, as nossas bíblias, revistas da Escola Bíblica Dominical, tudo isso aqui foi adquirido através do dinheiro. Então o dinheiro em si não é algo ruim, mas o que inicialmente nós queremos deixar aqui com os irmãos, introdutoriamente, é este versículo que Paulo nos diz, que o amor ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males. Aqueles que colocam o coração no dinheiro, que desejam ardentemente ter mais, mais e mais. Nós vimos na nossa nação que essas pessoas têm encontrado vários problemas, além de problemas familiares e morais, e atualmente até com a justiça. Quantas pessoas que desejaram no Brasil enriquecer-se estão hoje atrás das grades porque amaram tanto dinheiro e lançaram mão de métodos criminosos para adquirir? Isso. Ele fala a vida financeira equilibrada. Eu acho que o problema maior do brasileiro é exatamente esse desequilíbrio. A pessoa não saber viver dentro do seu padrão. O que é o seu padrão? A sua faixa de renda. A Bíblia sempre vai nos levar para evitar os extremos. Nem ter menos e nem ter demais. Uma vida equilibrada. Como é que se alcança esse equilíbrio à luz da palavra de Deus? Certamente, pastor Góes, a primeira coisa que nós devemos fazer é a pessoa que crê em Deus e confia em Deus, descansar que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Mas isso não significa, certamente, deixar de trabalhar. Obviamente que não. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos acomodar às coisas simples e modestas, não quer dizer que nós devemos descansar no sentido de não trabalhar, não buscar melhor qualificação, não buscar melhor emprego. Quer dizer que se a nossa realidade de vida for tal, e nós já estamos empregando todos os nossos esforços, já fizemos todas as formas possíveis para ganhar dinheiro de forma lícita, nós devemos descansar e nos adequar àquele padrão de vida, de forma que se ele vier evoluir, se vier melhorar, nós também nos alegraremos nisso. Mas não podemos nos desesperarmos e ficar ansiosos, desesperadamente ansiosos para ganhar muito dinheiro. Tem pessoas que dessa forma ficam, nós sabemos que perdem a paz, alguns vêm até se desviar da própria presença de Deus. É aquilo que o escritor de Provérbios, no capítulo número 30, os versículos 8, 9 e 10, que o autor da lição também nos mencionou, deixou claramente para nós exposto ali. Olha o que diz. Provérbios 30, a partir da parte B do versículo 8, diz o seguinte: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O autor tinha consciência de que ele precisava de uma vida financeira equilibrada, sem riquezas, demasia, mas também sem uma vida pobre, que certamente isso traria aflição de espírito, e não é o propósito de Deus também. Amém. O equilíbrio, então, deve ser o objetivo do cristão. Viver uma vida sem sobressalto, sem susto. E é claro que a escassez também não deve fazer parte da vida do cristão. É por isso que o autor de Provérbios ali fala sobre a questão do equilíbrio. E a própria, ainda dentro disso, a própria oração do Pai Nosso, fala dessa questão da provisão diária. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. E o Senhor também estava no deserto disciplinando o povo para que não tivesse essa ambição de angariar que as provisões
porque o que as pessoas mais querem é ter, para garantir o futuro das suas gerações. Eu acho que o pensamento do cristão não pode ser assim. Ele tem que confiar que o fruto do seu trabalho diário ele vai conseguir, né, na dependência do Senhor, suprir a sua casa. Ainda que as pessoas consigam amontoar muitos provimentos para o futuro, seja bens materiais, seja o próprio dinheiro, isso não é garantia de que ninguém vai no futuro não passar dificuldade. Nós podemos ter, por um lado, pessoas que têm muito dinheiro, ou tiveram muito dinheiro, que depois, por catástrofes naturais ou por circunstâncias do mercado financeiro, vieram a ficar pobres. E, por outro lado, às vezes, pessoas que sempre tiveram uma vida modesta e viveram de forma tranquila durante toda a sua vida. E puderam deixar algum legado para os seus descendentes. Né? Amontoar o dinheiro em si não é garantia de que no final, ou que as próximas gerações, vão ter uma vida tranquila, nós sabemos disso. O próprio Senhor Jesus, na parábola do agricultor que colheu em abundância, ele deixa isso bem claro, porque após uma grande colheita, o agricultor diz: folga a alma, porque tens em abundância. Ele olhou para os seus celeiros, viu que era pequeno, ia construir mais celeiros, falou: minha aposentadoria está garantida. E uma voz veio falar com ele: louco, hoje pedirão a tua alma e o que tens para quem será. Ou seja, não dá para colocar a nossa confiança na riqueza ou em bens, porque isso aí não é garantia de nada, como o senhor falou. Tópico 2, 1.2, é o que o senhor já comentou, no perigo do amor ao dinheiro. Quer acrescentar algo sobre isso? Acho que mais a Bíblia é rica, principalmente no livro de Provérbios, em falar para a gente algumas verdades sobre essa questão do dia a dia da vida das pessoas, inclusive do dinheiro. Tem mais 2 versículos, pelo menos, pastor Borges. Provérbios, no capítulo número 23, versículos 4 e 5, diz assim: ó, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. No outro texto, Provérbios 21 e 20, a Bíblia também diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Se por um lado alguns às vezes perdem a vida, perdem a saúde se esforçando para ganhar dinheiro, outros às vezes têm dinheiro e, em razão da insensatez, gastam tudo o que tem. Então não é a quantidade de dinheiro, na verdade, é o que nós vamos falar aqui, temos falado sobre uma vida financeira equilibrada à luz da ética cristã. Nesse tópico, o autor coloca alguns exemplos de pessoas que amaram o dinheiro e por conta disso as suas vidas tiveram um fim muito trágico. O primeiro exemplo que ele coloca é o jovem rico. Ele veio ter com Jesus perguntando acerca da salvação. E o impedimento, apesar dele entender o que era necessário para ser salvo, quando o Senhor Jesus fala com ele, o impedimento parece que é o amor ao dinheiro, porque o escritor deixa bem claro que ele, depois que Jesus fala com ele o que era necessário, ele saiu triste. Ou seja, o fato de ter que abrir mão daquele dinheiro entristeceu o seu coração. E esse exemplo é um exemplo, assim, que nós podemos falar claramente, de amor ao dinheiro. Sim, exatamente. Certamente não é vontade de Jesus para todas as pessoas que saiam vendendo seus bens e distribuam aos pobres. Isso. Embora essa ação possa ser louvável, a questão que está em xeque aqui é porque aquela pessoa especificamente, aquele jovem especificamente, nós vemos que ele tinha o seu coração no dinheiro, ele amava o dinheiro. E ele achava que, na verdade, também ele já tinha cumprido todos os mandamentos, que ele era um jovem perfeito aos olhos de Deus. Mas Jesus mostrou para ele que ele tinha aquela deficiência, que era justamente o amor ao dinheiro. E realmente isso pode conduzir pessoas à perdição, o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, como nós já falamos, pode conduzir pessoas à perdição. Outro exemplo também, Judas Iscariotes, que foi um dos 12 discípulos que vendeu o Senhor Jesus por causa de 30 moedas de prata. Trair uma pessoa querida, uma pessoa amada por dinheiro, e isso nós sabemos que muitas pessoas, é importante destacar isso, que muitas pessoas hoje têm coragem de trair amigos também por conta de dinheiro, ou amor ao dinheiro. Agora, muito mais grave seria trair o Filho de Deus, por amor ao dinheiro. Foi o caso de Judas Iscariotes.
Outro exemplo ainda, pastor Borges, tem na sequência é o caso de Ananias e Safira. Correto. Dois cristãos, tratando em dias de hoje, são dois cristãos que estavam na igreja, que trabalhavam na igreja, que certamente tinham a sua atividade, o seu envolvimento com a comunidade cristã da época, mas que amaram o dinheiro e quiseram fazer do dinheiro um trampolim para se promover na igreja, vendendo uma propriedade por um preço X e apresentando só parte dela ao pastor da igreja, no caso aqui o apóstolo Pedro, mas mentindo. Falaram, está aqui integralmente o valor que eu vendi a propriedade, mentindo, segundo Pedro, a Deus e ao Espírito Santo. Eles não tinham obrigação de vender a propriedade e entregar nada na igreja, não tinham obrigação. Ninguém é obrigado a vender um bem, se dispor de um bem e levar o dinheiro até a igreja. Mas eles fizeram isso com muito propósito de aparecer, ainda mentiram diante do Senhor e receberam a mais dura punição, que nós vemos ali na página do Novo Testamento, no caso desse, que é a própria morte. Pagaram com a vida, né? Ainda, pastor Borges, deixa eu colocar mais um ponto. Já que nós estamos falando aqui de teologia, nesse primeiro tópico da lição, nós falamos aqui dos versículos, de vários textos que falam da necessidade da moderação, no tratamento com o dinheiro, do equilíbrio. Mas, por outro lado, parece que tem uma parcela do segmento evangélico no Brasil que insistentemente quer falar para os crentes que eles devem prosperar, que eles devem, além de ter o mínimo para o seu sustento básico, que eles devem ficar ricos. E alguns são tão apelativos, né, que às vezes nos seus chamamentos para as pessoas irem às suas igrejas, né, colocam fotos ali de iates, carros importados, casas magníficas, e etc e tal, parecendo que aquela propaganda é muito mais, né, um veículo de comunicação de uma empresa que quer vender o seu bem, fazendo marketing, do que propriamente algo que provém da palavra de Deus. A teologia, então, bíblica, fala realmente de uma vida próspera, mas no sentido de nós não termos a falta de nada, ainda podemos ajudar quem padece necessidade. Mas quando nós vemos apelos desse nível, falando que todos os crentes podem prosperar, no sentido de ficarem milionários e terem, né, grande soma de dinheiro, isso está em descompasso com aquilo que a Bíblia afirma. É a teologia da prosperidade, né? Que na verdade instiga na pessoa a ambição e a cobiça, né? Então realmente deve ser combatido. Nós estamos falando que a Bíblia diz, e à luz da palavra de Deus, o que o pastor João Paulo frisou, nós estamos aqui repetindo, é o equilíbrio, é você não ter falta de nada e não passar necessidade. Mas esse exagero, com certeza, não é o objetivo da vida do cristão. Então, se nós temos que alcançar esse equilíbrio, nós temos que ter um ganho. Qual que é o meio do cristão ganhar? Tópico 2 vai falar isso, meios honestos para ganhar dinheiro. O autor vai falar que ganhar dinheiro não é pecado. O pastor João Paulo falou isso. Ganhar dinheiro é pecado? Não. Porque tinha gente que pensava, cuidado com o dinheiro, o demônio está no dinheiro. Não, isso aí é exagero, não tem nada disso. Ganhar dinheiro não é pecado. Mas nós precisamos entender de que maneira que o crente ganha o seu dinheiro. Primeiramente, né, então, da Bíblia, trabalhando de forma honesta. Trabalhando de forma honesta. Algumas pessoas vão argumentar que, em razão do pecado, Adão e Eva, por terem pecado, como narra ali no livro de Gênesis, capítulo número 3, eles são os responsáveis em razão da nossa necessidade de trabalhar. Biblicamente, na verdade, isso está incorreto. Antes mesmo do pecado, antes de Adão e Eva pecarem contra o Senhor, já tinha necessidade ali de trabalhar. A Bíblia fala que Deus colocou Adão no jardim para que pudesse guardá-lo e para que ele pudesse também cultivar a terra, lavrar a terra. É lógico que com o pecado essa questão veio agravar-se, a terra veio então agora dar o seu fruto com certa dificuldade. Adão deveria fazer um esforço muito grande para produzir, para conseguir extrair da terra o seu sustento. Mas a verdade bíblica é que o trabalho é uma bênção e o único meio honesto de nós ganharmos dinheiro é através do trabalho. O próprio Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículo 7, digno é o trabalhador do seu salário. Então, inicialmente, pastor Borges, o meio honesto para ganhar dinheiro é trabalhando. Isso. De repente até a expressão ganhar dinheiro esteja equivocada. É claro que isso é empregado por todo mundo, porque isso causa a impressão de que é algo assim, você não fez nada para merecer, alguém te deu, você ganhou. A verdade, o dinheiro ele tem que ser fruto
na verdade, uma recompensa. Recompensa A Bíblia justa. vai dizer, para quem trabalha, o dinheiro não é a favor, mas é uma obrigação. Então, se você trabalhou, o justo é que no final daquele período, tem gente que recebe por semana, por quinzena ou mensalmente, então no final daquele período acordado no seu contrato de trabalho, você não vai ganhar. É uma dívida que o empregador tem com o trabalhador. E aí, por causa dessa expressão ganhar dinheiro, e até isso eu acredito que deveria ser matéria do ensino fundamental, as crianças já ter esse entendimento sobre economia doméstica, sobre economia em si, para aprender a gerir a vida adulta depois, quando estiver já no mercado de trabalho. Eu acho equivocado, eu até gostaria de ouvir os senhores, essa expressão ganhar dinheiro. Isso, o brasileiro que já é meio acomodado vai levar na vida achando que tem que ganhar realmente as coisas e não ser uma moeda de troca no próprio seu trabalho. Na verdade, o certo seria que nós falarmos que é recompensa justa, né, em razão do trabalho. Então, realmente, o ganhar dinheiro, apesar de ter entrado já caiu na graça do povo, aí, né, ninguém está ganhando nada de graça. Na verdade, já há uma expressão, né, que nada é de graça. E o dinheiro, que é fruto do trabalho, muito menos. Na verdade, muitos dos nossos irmãos, muitos brasileiros, muitas pessoas que nós conhecemos na igreja local, em todo o Brasil, né, às vezes ganham seu dinheiro debaixo de condições extremas. Trabalhando de forma dura, no sol, seja na lavoura, seja em condições, às vezes, até um tanto insalubres. Então não tem nada de ganhar nesse caso, não é uma premiação, na verdade é a recompensa justa em razão daquele esforço. Né? Correto. Tópico 2.2, escolarização e mobilidade social. As pessoas querem muito ascender na vida, querem crescer. Não existe outro meio de você crescer na vida a não ser através do estudo, de uma formação, e é isso que o autor vem abordar. Né? Ainda que nós tenhamos alguns desvios padrões, tem pessoa que vence na vida sem estudar, vira empresário, empreendedor, acerta a mão, mas isso não é regra. Então as pessoas às vezes pegam a exceção e adotam como regra de vida, e isso é errado. Né? Com certeza a gente pode talvez procurar na internet e ver o exemplo de muitos empresários que hoje são talvez milionários, e que não estudaram. Às vezes a própria fala da pessoa já denuncia, né, que ela realmente teve uma formação deficiente. Mas a regra é que a maioria esmagadora das pessoas que não buscam a formação para melhor se inserir no mercado de trabalho, elas não vão ascender. Elas vão ser remuneradas com um salário mínimo ou um salário mais baixo, né, em face daquelas que buscaram a formação. Por outro lado, também a gente não pode achar que o simples fato da pessoa se formar academicamente vai garantir para ela um futuro brilhante e magnífico. Né? Nós podemos dar um exemplo aqui da nossa área de estudo, né, que é o direito. Quando a pessoa passa os 5 anos na faculdade de direito e ela encerra o curso, encerra ali a graduação e ela recebe o diploma, alguns já conseguem, em razão dos seus esforços, já ser aprovados no exame da OAB, não quer dizer que no dia seguinte ela vai ganhar dinheiro. Na verdade, ele é o início de uma trajetória árdua, de muito trabalho. Se a pessoa tiver disciplina, confiança em Deus, ela vai poder ser bem sucedida. Então, não necessariamente a formação acadêmica nos dias de hoje já é garantia também do bom emprego e do bom salário. Vai abrir as portas? Vai abrir um leque de oportunidades? Com certeza, mas ainda assim vai exigir esforço do indivíduo. Isso fala ainda mais porque houve esse tempo em que quem tinha um ensino fundamental já tinha portas abertas, ou se tinha um ensino médio já era encarado assim com um olhar até mais apurado. E quem tinha curso superior, então as portas estavam escancaradas. Hoje não está mais assim. Nós temos cada vez mais pessoas com curso superior, com diploma nas mãos e também buscando um lugar ao sol. E a verdade é que não tem lugar para todo mundo. Então, como essa disputa se dá? Aquele que tem o melhor resultado. Então, a sua vida escolar, a sua vida acadêmica tem que ser levada a sério.
Tem gente que pensa, não, basta ter o diploma, e acha que isso não vai ser, depois, no processo de seleção, quem estiver ali selecionando um candidato à vaga, não vai estudar a vida pretérita dele ainda no âmbito escolar. Isso é um engano. Isso. Aqui, acho que nós podemos inserir um assunto, pastor Borges, que é o seguinte, né? Muitos falam no Brasil hoje sobre igualdade. Todos nós somos iguais, todos nós devemos ser tratados de forma igual. Do ponto de vista da dignidade humana e do acesso à educação, isso é fato, isso é verdadeiro e deve ser assim mesmo, né? Mas como o senhor falou, por exemplo, numa determinada seleção para um emprego, seja numa empresa privada ou talvez até no serviço público por meio de um concurso público, não tem como ali tratar todo mundo de forma igual, né? Vamos aprovar todo mundo porque todo mundo precisa de emprego. Não. Determinadas vagas vão ser ofertadas e a análise do currículo, no caso, né, na empresa privada, vai definir se a pessoa vai cessar ou não. E no concurso público é quem tiver a melhor nota. Não tem nada de igualdade nesse sentido. O que vai ser igual ali, essas oportunidades, o exame, mas quem tirar a maior nota, quem for melhor, esse é o que vai, na verdade, entrar e assumir aquela vaga. Então ainda fica a necessidade do esforço aqui de uma vida acadêmica bem feita, e que infelizmente nós sabemos que tem jovens que passam 5 anos, 4 anos na faculdade, encerram o curso e não conseguiram atingir um nível mínimo ali de conhecimento. Depois o mercado de trabalho faz essa seleção, e essa pessoa que estudou mal vai ficar fora, obviamente, do mercado de trabalho. Então, atente a esse conselho. Passar 5 anos na faculdade e não adquirir conhecimento, você realmente está regredindo e perdeu tempo na sua vida. E por outro lado também, tem a pessoa que às vezes cursa faculdade, ou mesmo aqueles que não cursaram a faculdade, mas tem o seu emprego, adquiriram habilidade em alguma área específica, e na ânsia de ganhar dinheiro, eles fazem às vezes o seu meio de trabalho, na verdade, um meio de morrer aos poucos. Tem pessoas que acham que, como tiveram uma oportunidade, ele tem que trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, e aquele meio digno de ganhar o dinheiro que a Bíblia fala, que é o trabalho, acaba sendo um meio de morte. A pessoa vai se matando aos poucos em troca do dinheiro. Nós falamos aqui que a remuneração é justa, em face do trabalho, mas eu também não devo trabalhar de forma extraordinária a ponto de comprometer minha saúde, comprometer o contato com a minha família e com a minha vida social só em razão do dinheiro. E, infelizmente, muitas pessoas às vezes tratam dessa forma, principalmente nas grandes capitais, né, em razão da grande exigência. Tem pessoas que estão trocando a vida pelo dinheiro, pelo trabalho, então na verdade morrendo aos poucos. Verdade, né? Então, cuidado, volta a falar do equilíbrio que nós falamos aqui no início da nossa aula. E na verdade, essa busca desenfreada, às vezes não é nem para ficar rico, é em função de um consumismo que nos é imposto, e a pessoa quer atender aquele apelo da mídia, aquele apelo publicitário, e aí tudo que vem à sua mente, tudo aquilo que é oferecido, ela quer adquirir. E cada vez demanda mais dinheiro. E com certeza o meio disso de se ganhar é trabalhando, ele vai trabalhando mais e mais. O senhor falou, entra num círculo ali que vai perder a saúde, e se não parar até a própria vida. Parar a própria vida, exatamente. Vem morrer. Alguns perdem o lar, porque a esposa às vezes já não tem um marido dentro de casa, né? Tem um funcionário da empresa que de vez em quando vem em casa para se alimentar, dormir e voltar para a empresa. As crianças às vezes não têm um pai, e esse não é o propósito de Deus, certamente, para ninguém. Excepcionalmente, talvez, nós podemos, né, durante o período da nossa vida, o período do mês, o período do ano, ter que empregar um pouco mais de esforço no nosso trabalho, em razão de uma atividade pontual. Agora, não pode ser essa regra. Correto. De ano a ano, mês a mês, um trabalho desenfreado. Que nós não temos estrutura física e nem emocional para aguentar uma jornada de trabalho excessiva, né? Por isso que a própria CLT estabelece como regra o normal, 8 horas. Por que aquilo foi feito? Você precisa imaginar que tem um estudo por trás daquilo, que é o que o homem suporta. 8 horas de trabalho diário é que a pessoa normal, aquilo é feito em cima do homem comum, homem médio. O que é isso? O que a maioria da sociedade suporta são 8 horas de trabalho. Se você dobrar essa jornada, você está colocando a sua vida em risco, e um risco assim iminente de você não conseguir avançar
por muito tempo dessa jornada excessiva. Exatamente. Tópico 3, como administrar o dinheiro. E aqui é onde muitas pessoas estão derrapando. Administrar dinheiro. Tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro definitivamente. E aí, nós estamos falando, e o autor fala, é o que nós vamos começar a abordar, que essa administração tem que ser conjunta. Acontece muito, pastor João Paulo, que às vezes o marido, ele é o provedor da casa, e por ser o provedor, ele acha que ele tem que administrar, e ele não é um bom administrador do dinheiro. Ou então a mulher também tem a sua renda e cada um administra de um jeito, e aquelas rendas não se comunicam, e estão os dois também enfrentando dificuldades. Na administração do dinheiro, nós vamos falar isso, tem que ter um consenso dentro da família, isso tem que ser feito de forma conjunta e não de forma isolada. Mas existem alguns princípios em se tratando, nós estamos falando sempre da ética cristã, nós estamos falando à luz da palavra de Deus, é claro que nós somos evangélicos e nós temos uns princípios. E o princípio para nós começa, aqui o autor fala, sobre a fidelidade à casa do Senhor. Né? Como cristãos, então, como bem já dito, nós cremos que, em primeiro lugar, a nossa renda ela tem uma origem divina. Alguém vai dizer, não, é fruto do teu trabalho. Exatamente, do ponto de vista humano, é fruto do nosso trabalho. Mas nós cremos que quem nos concedeu a vida, quem nos concedeu a força, quem nos concedeu a capacidade intelectual, física de trabalhar, é Deus. E nós cremos que nós devemos honrar a Deus com a nossa vida e também com as nossas finanças. O escritor de Provérbios diz o seguinte: honra a Deus com a primícia da tua renda, ou com a primícia da tua fazenda, ou seja, com a primícia daquilo que tem te vindo à mão em razão do seu trabalho. Então a primeira coisa que nós cremos como um princípio bíblico da boa administração do dinheiro é não tocar naquilo que não é nosso. O que não é meu, à luz da Bíblia, daquilo que eu ganho? É o dízimo. O que é dízimo? Em termos práticos, é 10% da minha renda. Então, à luz da Bíblia, à luz do Antigo Testamento, à luz daquilo que está escrito antes mesmo da lei de Moisés, nós vamos pontuar aqui, e do Novo Testamento, nós cremos que o dízimo não nos pertence a nós. O dízimo pertence ao Senhor. Aquilo que não é meu, não me pertence, não vai trazer benefício nenhum para a minha vida, por outro lado, pode me trazer, na verdade, um descompasso na minha vida financeira. Então, eu não quero o que não é meu nas minhas mãos. Isso é um princípio cristão. Você não é cristão? Esse é o princípio que nós temos à luz da palavra de Deus e nós seguimos. E assim nós vivemos, e as pessoas elas não têm nenhuma dificuldade. E muitas pessoas vão falar, eu estou em dificuldade porque eu estou devolvendo disso. Não é. Não é esse, e essa dificuldade não é em decorrência. Se você se 90% do seu salário não é suficiente para te manter, não é 10% que vai manter. Não, com certeza, de forma nenhuma. Com certeza, Deus que nós cremos, que é para quem nós devolvemos aquilo que nós oferimos, aí os 10% da nossa renda, Ele que é poderoso para nos dar a vida, nos dar o trabalho, nos dar o sustento e nos conceder meios para trabalhar, certamente Ele também é responsável pelo nosso sustento. Nós não vivemos com o nosso dinheiro porque nós somos bons administradores inicialmente. Nós vivemos porque Deus, em primeiro lugar, nos sustenta. Então, como o senhor bem pontuou, os 10% vai fazer diferença na vida da pessoa. Até mesmo porque tem pessoas que gastam muito mais de 10% com cigarro, com bebida, com médico, né? Tudo isso nós estamos livres, né? Porque o Senhor tem nos libertado. Mas vamos lá. Esse é um princípio. Primeira coisa, devolver o que não é seu. Mas também nós precisamos na nossa vida estabelecer prioridades. Como é que o administrador do lar, da família, como é que a família deve estabelecer essas prioridades? Crendo então inicialmente que o dízimo não é nosso e que ofertar também na obra do Senhor é uma bênção, é um privilégio que o Senhor nos tem dado, e isso por si só não é garantia de que eu vou entregar o dízimo e Deus vai prover todo o restante e não vai me faltar nada. Eu dei o primeiro passo correto, que foi entregar o dízimo, devolver o dízimo e ofertar na obra do Senhor. Mas nós temos que estabelecer as prioridades, né? E as prioridades são certamente, pastor Borges, gastar os nossos 90% com aquelas despesas que na verdade são indispensáveis. Quais são elas? Nós sabemos o que nós podemos citar aqui a título de exemplo, né? As despesas que nós não temos como escapar delas, né? No caso daqueles que pagam aluguel, vai estar ali na prioridade o pagamento do aluguel, ou às vezes a prestação do financiamento da casa. Para aqueles que não têm essa despesa,
nós sabemos que outras coisas inicialmente não podem ser deixadas de lado. A despesa com energia elétrica, como a água que nos é ofertada aí pelo serviço público, também a alimentação do supermercado, se tivermos talvez um financiamento no veículo ou coisa dessa natureza. Então nós podemos, em primeiro lugar, estabelecer as prioridades. As prioridades, então, são as coisas que nós não podemos abrir mão delas. Agora, depois disso, certamente vai nos sobrar ali uma parcela de dinheiro para aqueles que não estão endividados. Aí nós podemos decidir o que nós vamos fazer com aquilo que não é prioridade para a família. Ok, então estabelecendo essa tabela de prioridades, e a primeira coisa, sendo fiel a ela. Tem pessoas que até começam, estabelecem essa prioridade, mas não respeitam aquela prioridade. Ele é levado por impulsos, por provocações, por estímulos. Tenha a sua prioridade como uma regra de vida, né? E siga aquela regra. Não é porque você colocou que você não vai respeitar. Isso é falta de respeito consigo mesmo. Se a gente respeita a regra que os outros colocam na nossa vida, a regra que você coloca, ela tem que ser respeitada. Então coloca a regra dentro do seu lar, para a sua família seguir. Só que às vezes o que acontece? Quem coloca a regra não segue e quer que o restante da família siga. E aí é injusto, né? Às vezes o pai, aqui ninguém gasta nada. E ele sempre aparece com uma coisinha ou outra. A família se sente desrespeitada dentro desse padrão, né? Jesus falou certa vez que os religiosos dos seus dias, eles colocavam um fardo pesado nas costas do povo, mas que eles mesmos, eles não carregavam. Não queriam nem fazer esforço para carregar. Igual você falou, tem gente que às vezes é assim, né? Prega ali uma vida de controle financeiro, reclama de todos os membros da família gastar, mas ele mesmo é um pródigo. E se a pessoa não tem esse controle, o ideal é que tenha. E uma sugestão nossa aqui, pastor Borges, como nós já vimos nessa semana, ainda tratando do mesmo assunto, é que a pessoa liste no papel, aqueles que têm habilidade no computador, faça isso no computador, mas liste no papel todas as suas despesas. Cada valor que a pessoa gastar, que ela lixe ali no papel, para que ela tenha um controle das suas despesas. E se mesmo assim ela não tem condições, ela não consegue, ela tem problemas com dívida, ela não pode ver uma promoção, não pode passar na frente de uma vitrine, a melhor coisa é ela mesma colocar um limite para si mesma. Entrega o cartão de crédito para o cônjuge, seja um homem ou mulher, fala, não posso ficar com isso, isso é um mal na minha vida, eu tenho que andar sem cartão e tenho que andar com a carteira vazia, até eu me reeducar. Então, toma medida drástica, porque senão, amanhã, você pode entrar em sérias dificuldades financeiras, e trazer a ruína até para a família, dependendo da ocasião. Isso. E essas dificuldades que nós estamos falando é o endividamento. Exatamente. O que nós falamos aqui no início da lição, segundo a Agência Brasil, que é uma organização não governamental, que faz análise econômica do nosso país, 25% das famílias estão endividadas. E 76% das famílias, elas são usuárias do tal do cartão de crédito, que tinha tudo para ser uma bênção, mas tem se tornado um vilão na vida de muitas famílias. O pastor João Paulo falou que muita gente não tem condição de usar o cartão de crédito, porque é um dinheiro que você gasta sem ver, porque na verdade aquele crédito, ele é uma dívida, que depois a fatura vem cobrando com juros que eles giram em torno de 300% ao ano, mais de 300% ao ano. Ou seja, se você entrar naquela dívida, se torna uma dívida praticamente impagável, então que vai consumir os seus bens para que você venha quitar. Então, o endividamento, ele tem que ser evitado. Você, às vezes, por causa de prazeres momentâneos, você vai comprometendo a sua vida. E aquele prazer, ele vai te gerar tanta dor de cabeça, você nem vai lembrar mais daquele prazer. A dor vai ser tanta que aquele prazer vai ser irrisório, você nem vai se lembrar dele. Então não compensa, pastor João Paulo, colocar a vida nesses prazeres momentâneos, de adquirir alguma coisa, de realizar um passeio, de ceder uma tentação, porque aquele prazer momentâneo ele vai gerar uma consequência muito drástica no final. Exatamente. E nós sabemos, pastor Borges, nós estamos excluindo aqui, que todos nós, nossos telespectadores fiquem cientes, e estamos excluindo aqui aquelas situações emergenciais, com certeza, de repente uma catástrofe natural,
faz com que alguém perca o emprego, perca bens materiais, e a vida financeira da pessoa às vezes seja arruinada, ou talvez até mesmo uma situação de um acidente, né, um acidente de trânsito, um acidente que comprometa aí a saúde da pessoa, que implique no gasto de dinheiro que não estava programado. Nós não estamos falando dessas situações, de alguém que eventualmente possa ser furtado, possa ser roubado, e ter levado uma quantidade de dinheiro ou um bem material. Nós estamos falando aqui de circunstâncias normais. Pessoas que às vezes se endividam e estão devendo porque simplesmente querem satisfazer os seus prazeres. E às vezes alguns crentes, infelizmente, fazem isso, pastor Borges, só para adquirirem patrimônio, adquirir bem, para que possam ser vistos por outras pessoas. Tem pessoas que adquirem, por exemplo, tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos dias, né? Às vezes nós vemos nas igrejas adolescentes que não têm renda, que são sustentados pelos pais, mas que ostentam, às vezes, um aparelho telefônico celular que equivale a 3 ou 4 salários mínimos. Qual que é a necessidade disso? Correndo risco, às vezes, em alguns lugares, de ter aquele bem subtraído num crime, mas eles querem aparecer, eles querem se mostrar. E o pai, às vezes, entra numa dívida desnecessária para satisfazer a vontade do filho. Ou, às vezes, alguém que, para se mostrar diante das outras pessoas, se apresentar bem, adquire roupas exageradamente caras, ou adquire o veículo também, tudo para se mostrar. Né? Por trás daquilo, às vezes, tem um cartão de crédito estourado, tem um grosso carnê com várias prestações a serem pagas, tudo para satisfazer, né, uma vontade, um desejo que não é compatível com a Bíblia. Correto. O tópico 3.3 fala evitando as dívidas. Muitas pessoas, de repente, falam, me ajuda. Está do outro lado, falando assim, eu preciso de ajuda, não sei como evitar isso. Como que se evita as dívidas? Primeira coisa, é o que nós temos falado o tempo inteiro aqui. Veja prioridades. Você estudando as suas prioridades, você vai ver que o seu dinheiro, dependendo da maioria das pessoas, ele já vai ficar bastante comprometido só com as prioridades. Então, não adianta você, mesmo que você deseje, mesmo que você queira, você vai ver que a sua renda não comporta. Nós sabemos que o salário mínimo no Brasil, pela Constituição, ele deveria atender o sustento da família, o lazer e a saúde. Achar que isso atenda, nós sabemos que não atenda. Um salário mínimo, você custear para uma família a alimentação, o lazer e a saúde, isso na verdade seria um sonho, porque o salário mínimo deveria ser bem maior do que ele é. Não comporta. Então, nós precisamos entender isso, qual é a nossa realidade. Coloca as suas prioridades e vê o que sobra. E de repente, tem gente que o salário ele é comprometido totalmente. E se você está nisso, que todo o seu salário é comprometido com a sua subsistência, você precisa mudar de padrão de vida. Fala, mas o que é isso? Sim, você não pode comprometer todo o seu salário. Separa o que é do Senhor, pega o que sobrou e adeque a sua vida dentro daquilo. Eu ganho salário mínimo, você vai ter que adequar a sua vida dentro daquilo, porque você vai cair no endividamento. Então você não pode viver além da sua realidade, porque se você viver além da sua realidade, uma hora a fatura chega e você vai ficar em situação difícil. Pastor João Paulo, então a grande dificuldade de repente seja isso, a pessoa ela quer viver fora da sua realidade, às vezes olhando para o que o vizinho tem, que o senhor falou, olhando para o que um amigo tem, que o irmão tem na igreja, e isso, além de ser um descontrole, de ser um mal, isso é pecado também. Pecado. A pessoa não está no padrão bíblico de saber conviver com aquilo que ela tem. Lógico que é pecado. Esse tipo de pessoa, se ela hipoteticamente ganha R$1.000 e vive nessa condição, se ela ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais, ela não vai sair dessa condição. Ela vai mudar o seu padrão de vida, mas vai continuar alimentando o mesmo problema. Porque, na verdade, o problema não está ligado à renda dela. O problema está ligado ao modo de vida que ela quer viver. Aquele padrão que ele quer viver. Nós temos um exemplo ótimo para ilustrar biblicamente, de forma positiva, isso. É o que diz lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10 em diante. Paulo falou assim, sendo um apóstolo do Senhor, um homem de Deus, fiel a Deus, ele falou assim que já tinha aprendido a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver em toda e qualquer situação. Sei passar momentos de escassez de alimento e sei viver em abundância também de fartura.
sei padecer necessidade e sei estar em situações em que eu estou vivendo, na verdade, de forma muito agradável. Aí no final ele arremata com aquele versículo que todo mundo conhece, mas às vezes conhece só essa parte, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos viver numa vida às vezes de aperto, no momento da nossa vida, e ainda assim guardar a nossa integridade, o juízo, e também se nós viermos a viver um momento de fartura, de abundância financeira, também guardar o nosso juízo. O senhor colocou muito bem que quem ganha X e compromete o X, se ganhar 10X vai comprometer tudo também. Porque nós temos juízes que estão endividados, pessoas que ganham alto salário e vivem comprometidos com empréstimo, por quê? Quer viver além da sua realidade. E o salário ele é limitado. Mesmo que sejam altos salários, ele é um valor limitado. Né? Mesmo que seja 30 mil, 30 mil é limitado. Se a pessoa gasta 50, vai viver endividado e sofrendo também. Então, por isso que o próprio Senhor Jesus fala, né? Seja fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Mas tem que aprender a ser fiel no pouco. Porque aquele que não sabe administrar bem pouco da finança, não seria lógico dar muito para ele, porque ele vai dilapidar tudo também, o prejuízo vai ser muito maior. Mas ainda sobre essa questão de as dicas que o senhor falou que nós podíamos dar, o senhor falou dessa questão da necessidade de estabelecer as prioridades, nós poderíamos também aqui aconselhar outras coisas para nós, a nossa vida diária, para você que está nos assistindo. A primeira dela talvez seja muito difícil de ser cumprida. Seria ideal que nós comprássemos só à vista. Comprarmos tudo à vista. Não se engane. O crédito que a operadora do cartão te dá, não é que ela quer ver o seu bem. Na verdade, ela quer que você consuma mais, e quanto mais você consome, ela, enquanto operadora do cartão, está ganhando em cima de cada transação financeira. O ideal seria que nós pudéssemos comprar tudo à vista. Tudo à vista. Mas alguém vai dizer, não posso estar andando com o dinheiro do bolso. Então, use aquilo que o banco disponibiliza, que é a função débito do cartão. Mas use o cartão de débito. Né? Se nós tivermos que tirar o pastor Borges o dinheiro e pagar uma conta, ou fazer uma aquisição e pagar ali um dinheiro, nós vamos ter muito mais dificuldade do que passar o cartão. Passar o cartão no crédito, e às vezes alguém ainda vende para a gente a imagem, né? De um bem que custa R$1.000. Alguém vai te falar, não é R$1.000, é 10 de 100. R$1.000 não, 10 de 100. Então isso parece ilude ali a nossa mente, o nosso consciente, nós nos equivocamos. Então pagar à vista seria o ideal para todos nós. Outra coisa, fugir do agiota. Deus me livre. Fugir do cheque especial, fugir do cartão de crédito, né? De forma desordenada, obviamente. O cartão de crédito pode ser uma bênção se for tratado de forma equilibrada. Mas essas são dicas que, se nós pudéssemos observar, nossa vida financeira seria muito mais equilibrada. Né? Gastar, pagar à vista, pastor Borges. Sempre colocar no orçamento, vamos dar um passo mais adiante, um passo mais ousado. Sempre tirar uma parte da nossa renda e guardar para uma eventual necessidade. Seria também o ideal. Né? E um terceiro passo também mais ousado, nós poderíamos, além de pagar tudo à vista, se fosse possível, guardar um pouco para uma situação eventual, ainda separar um pouquinho para fazer um investimento, nem que fosse mesmo a poupança, porque nós dependemos de Deus, mas nós precisamos também ser cuidadosos com isso. Isso, são dicas preciosas, né? Nós estamos tendo uma consultoria financeira, que se você seguir, você vai ser feliz e não vai perder o sono, porque eu tenho de gente tomando ansiolítico para dormir, porque está perdendo o sono, preocupado com o dia. Você não precisa viver isso. Né? Você deu um momento de prazer e depois você perde a sua saúde, perde a sua qualidade de vida, perde o prazer de estar em casa com a família, mas aí compra a televisão de 50 polegadas, está lá, mas não tem nem prazer de assistir a televisão, porque está sofrendo. Chegando a Copa aí, né? Só comprar a televisão, aí passa a Copa, vai que o Brasil nem ganha a Copa, a pessoa está lá com aquela telona e as várias parcelas a serem pagas. Juízo, né? Seria a palavra ideal para que nós deixássemos aqui para você. Então, na lição de hoje, em linhas gerais, nós abordamos todos os tópicos, né, pastor João Paulo? Exatamente. Vamos à conclusão. Então, o que é a nossa conclusão? Não exponha a sua família à dificuldade. Isso é muito sério, porque sofre
pai, sofre a mãe, sofre os filhos, né? Quando tem dívida na família, não é só aquela pessoa que gerou a dívida que sofre, todo mundo sofre. Então, evite isso, vive em paz, vive tranquilo. Cristo falou para os soldados, certa vez, contentai-vos com o vosso soldo. Você ganha aquilo, vive dentro daquela realidade. Eu não posso almejar ganhar mais? Pode, mas faça uma programação, faça um curso, busque você conseguir aumentar a sua renda dentro de uma programação. Mas enquanto você está com esse padrão, não sofra, viva o hoje. É claro que você vai planejando o futuro, mas viva feliz hoje. Não deixe para ser feliz só quando você alcançar determinada renda, não, porque isso você está perdendo qualidade de vida. Isso, né, pastor? Isso, pastor Borges. Acho que nós abordamos todos os pontos, né? Desejamos ao nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo, né, uma excelente semana. Vá a uma igreja no final de semana, pelo domingo de manhã, uma Assembleia de Deus, estude ali a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, esforce para compreender mais a Palavra de Deus, aproximando-se dele e cuidando bem da tua vida financeira, e que o Senhor te abençoe. Amém. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.